Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos desvendar um mistério fascinante da física que está presente em todos os momentos do nosso dia a dia, mas muitas vezes passa despercebido. Você já ouviu falar na força que torna possível andar, dirigir e até mesmo praticar esportes radicais? Sim, estamos falando do incrível atrito cinético. Imagine você deslizar sobre uma pista de gelo ou ver um carro fazer uma curva perfeita em alta velocidade. O que torna isso tudo possível? Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema e descobrir como o atrito cinético funciona, sua importância vital em nossas vidas e algumas curiosidades surpreendentes que vão te deixar de queixo caído. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Ficou interessado? Então não sai daí não. Depois da vinheta, tem mais! Vamos buscar entender agora como é que funciona a força de atrito, uma vez que o objeto encontra-se em movimento. E para isso, vamos fazer uma análise gráfica. Vamos pegar o nosso plano cartesiano, eixo x e eixo y, onde o eixo x vai mostrar para a gente a força aplicada e o eixo y a força de atrito que vai aparecer. Para a situação, vamos imaginar uma caixa que se encontre parada sobre uma superfície. Você vem e aplica uma força F1, só que essa força F1 é incapaz de colocar essa caixa em movimento. O que nós aprendemos? Que se a caixa está parada, vai aparecer uma força de atrito exatamente igual à intensidade da força aplicada. E se eu aumentar essa força para F2 e a caixa continuar parada, a força de atrito ela aumenta. Continua sendo igual em módulo à força aplicada. Se eu aumentar a força para F3, de modo que esse cara fique na iminência de movimento, o que nós aprendemos? Que o objeto vai continuar parado, só que nesse caso, a força de atrito que vai aparecer, ela é uma força de atrito máxima. Eu tenho aqui a maior força de atrito capaz de manter esse bloco parado, em repouso. Bom, como é que eu faço para colocar esse cara em movimento? Ele está na iminência, então ele está prestes a entrar em movimento. Neste caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma força maior que a FAT máxima. Se eu faço uma força maior que a FAT máxima, o que vai acontecer? Esse objeto ele entra em movimento. Então, a condição básica para você colocar o corpo em movimento é você fazer uma força superior à maior força de atrito estática máxima. Neste caso, o objeto que estava parado, ele entra em movimento. Como é que vai ficar o atrito? O atrito ele vai ter uma queda. Ele vai ter uma queda e vai permanecer constante, inalterado. Perceba que aqui, nesse intervalo, nós temos o corpo parado. Se eu fizer uma força maior do que F3, ou seja, maior do que a FAT máxima, o que vai acontecer? Essa força de atrito ela vai diminuir, ela tem uma queda. Ó. Pum! E não importa agora o valor da força aplicada. Você pode fazer uma força F4, você pode fazer uma força F5, você pode fazer uma força F6, que a força de atrito agora ela não muda. Uma vez que o corpo entrou em movimento, a força de atrito ela diminui, ela cai e não muda mais. Você pode ir aumentando a força aplicada, mas a força de atrito ela não muda. Então, observe pela análise gráfica que enquanto o corpo está parado, eu vou aumentando a força e a força de atrito ela vai aumentando até chegar na FAT máxima. O que está acontecendo aqui? O corpo está em uma certa aderência, eu vou desentrelaçando as rugosidades até chegar na situação de iminência. Se eu fizer uma força maior que a FAT máxima, o que acontece? Ele entra em movimento.
Eu passo a ter o atrito? Passo. Mas esse atrito agora que eu vou ter é um atrito menor. O atrito, ele diminui, e cai, e não muda mais. Eu posso ir aumentando a força aplicada, mas a força de atrito, ela se mantém constante. Então, por exemplo, se a gente analisar as características, né, dessa força de atrito que agora, ela não é mais um atrito estático, ela passa a ser chamada de atrito cinético ou atrito dinâmico. Primeira característica que a gente vai observar é que essa força de atrito cinético ou atrito dinâmico, que é quando um objeto encontra esse movimento, ela não muda, ela permanece constante. O que significa dizer que a força de atrito permanece constante? Está aqui a nossa caixa. Eu fiz uma força F4. Essa força F4 colocou o objeto em movimento. E aí? E aí que eu vou ter agora uma força de atrito cinético. E se eu aumentar a força para F5? A mesma caixa, só que eu aumento a intensidade para F5, uma força maior. Será que a força de atrito vai aumentar? Não. A força de atrito, ela vai continuar sendo o mesmo valor. E se eu aumentar a força para F6, uma força maior, o que vai acontecer? Esse cara que está em movimento vai gerar uma força de atrito cinética. Só que essa força de atrito, aqui, ó, ela não muda. É a mesma força que eu tinha. A partir do momento que o objeto entra em movimento, não importa a força aplicada. A força de atrito agora, ela não muda, ela permanece constante. Outra característica que nós podemos observar é que a força de atrito, ela não vai depender da velocidade. Então, por exemplo, eu fiz uma força F4, essa força F4 provocou uma velocidade V1. Né? Agora, ele passa a ter V2, V3. E se eu tenho força, força produz aceleração. Eu vou ter um aumento na velocidade. E aí, será que à medida que a velocidade for aumentando, a força de atrito aumenta? O que nós vamos perceber é que para baixas velocidades, né, essa força de atrito ela não muda, ela não depende da velocidade. Né? Se a velocidade ela passa de V1 para V2, de V2 para V3, a força de atrito ela não sofre modificação. Ou seja, a força de atrito ela não vai depender da velocidade do objeto. Outra característica é que ela não depende da área de contato. Um erro comum que às vezes os alunos fazem, né? Poxa, se eu pegar essa mesma caixa e deitar, eu não tenho uma área de contato maior, eu não vou ter um atrito maior? Não. O atrito ele não depende da área de contato. Lembre-se, o atrito depende da compressão, mas não da área de contato. Então, o que vai acontecer? Se esse objeto estiver em pé ou se ele estiver deitado, a força de atrito é a mesma. Não importa se a área é uma área menor ou se é uma área maior. Eu tenho 1 quilo distribuído numa área menor. Eu tenho o mesmo 1 quilo distribuído numa área maior. E aí? O atrito vai ser diferente? Não. Mas aqui eu tenho uma área de contato maior. Força de atrito não depende da área de contato. Então, nas duas situações, a força de atrito é a mesma. Não importa a área. E para ilustrar isso, nós temos o pneu, né, mais largo das motos de corrida, e muitas das pessoas acham, né, que ela estaria relacionada a um maior atrito na curva. Na verdade, o pneu mais largo das motos de corrida, elas estão associadas a uma maior estabilidade. Quanto maior o pneu, mais estável a moto fica.
Então, o pneu mais curtinho, mais fininho, ele teria uma dificuldade maior de fazer a curva. Então, o que a gente faz? A gente coloca um pneu mais largo. Só que o atrito ele não vai sofrer modificação pelo fato do pneu ser mais largo ou mais fino, certo? Então, lembre-se que a força de atrito ela não depende da área de contato. Pneu largo, pneu fino, o atrito é o mesmo. Outra característica, ela depende da compressão entre os corpos, tá? Então, isso nós já vimos também no atrito estático. Se eu tenho uma caixa de 1 kg e faço uma força F1, tem uma força de atrito. Mas, se eu aplico a mesma força num objeto de 2 kg, a compressão é maior. Na hora que eu tiver movimento, esse atrito vai ser maior também. E se eu aplicar a mesma força num objeto de 3 kg, a compressão é maior ainda. Então, o atrito, na hora que você colocar esse cara em movimento, vai aumentar, certo? Quanto maior a compressão, ou seja, quanto mais pesado o objeto, maior é a força, maior é a força não, maior é o atrito que vai aparecer durante o movimento deste objeto. E por último, o último fator que vai influenciar na força de atrito cinética é a natureza da superfície em contato. Você está deslizando o bloco sobre qual superfície? Veja que eu tenho o mesmo bloco, 1 kg, sendo submetido a uma força F1 nos 3 casos, onde essa força F1 provoca movimento nos 3 casos. Então, o atrito que vai aparecer é um atrito cinético. Mas perceba que na primeira superfície, o atrito que surge é menor. Já na segunda superfície, o atrito que vai aparecer devido a esse movimento é maior. E no terceiro, é um atrito intermediário, nem tão pequeno quanto o primeiro, nem tão grande quanto o segundo, mas intermediário. Isso mostra para a gente que, dependendo do que você estiver atritando, esse movimento pode gerar uma força de atrito maior ou menor, que vai depender simplesmente da natureza das superfícies em contato. E a grande questão é, como é que a gente vai calcular essa força de atrito quando um corpo está em movimento? Para isso, a gente precisa compreender quais as forças estariam atuando sobre o objeto que a gente está analisando. Então, nesse caso, eu tenho uma caixa que está sobre uma superfície. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força F. Só que essa força F, ela vai colocar essa caixa em movimento. Além dessa força que eu, Alex, estou fazendo, existem outras. Peso. Então, nós temos a força peso, que seria a força que o nosso planeta exerce, puxando essa caixa para baixo. Só que essa caixa ela está em contato com o chão. E ela está pressionando, ela está comprimindo o chão, ela está empurrando o chão para baixo. O que o chão vai fazer? Vai exercer uma força vertical para cima, empurrando esta caixa. Que força é essa? É a força normal. E também devido a esse contato, nós vamos ter a nossa força de atrito cinética, né? Que é uma força de atrito que vai surgir quando o corpo está se movimentando. Nós já aprendemos lá no atrito estático que a força de atrito ela depende de duas coisas. Você lembra quais são? Ela depende da natureza dos corpos em contato e da compressão. E aqui, quando a gente trabalha com atrito cinético? Mesma coisa. Nós vamos dizer que a força de atrito cinética ela depende da natureza dos corpos em contato. Então, nós vamos ter um coeficiente de atrito que vai nos mostrar como é que é esse contato da caixa. Eu estou colocando a caixa em contato com o chão, piso, é madeira, é areia. O que é esse chão? Então, para cada contato,
eu tenho um coeficiente de atrito que vai nos mostrar como vai ser o atrito entre essas superfícies. E também depende da compressão. Lembrando, não temos movimento na vertical. Então, a força normal ela é exatamente igual ao peso da caixa. Quanto mais pesado for a caixa, maior é a compressão. E quanto maior for a compressão, maior será a força de atrito cinética. Tudo bem? Então, veja que é uma fórmula bem parecida com o que nós vimos para o atrito estático. O que muda? Aqui não é mais coeficiente de atrito estático. Coeficiente de atrito estático a gente vai usar quando o corpo estiver parado, na situação de iminência de movimento. Nesse caso, nós estamos trabalhando com o corpo em movimento. Então, quando a gente for trabalhar com coeficiente de atrito cinético. Então, qual seria a relação entre esses dois caras? Se nós buscarmos uma situação do nosso cotidiano, por exemplo, imagine um carrinho de supermercado, até a boca. Vem uma pessoa e tenta colocar esse carrinho em movimento. Naquele momento inicial, nós vamos perceber que esse cara vai fazer uma força desgraçada para tentar colocar esse carrinho em movimento. Enquanto ele está fazendo esta força, o carrinho não sai do lugar. Né? Nós temos aqui o início do movimento. Né? Está fazendo força, mas o carrinho ainda não saiu do lugar. O que nós temos? Nós temos o atrito estático. Né? Agora, vamos imaginar uma outra situação. O mesmo carrinho, uma outra pessoa, só que essa pessoa agora ela já está com o movimento iniciado. Né? Ela já está andando com o carrinho. Perceba que para você manter o movimento é muito mais fácil para você iniciar o movimento. Aqui você faz uma força desgraçada para colocar o carrinho em movimento. Depois que ele entrou em movimento, aí é fácil. Né? Então, o que está acontecendo? Neste caso, nós temos a força de atrito estática, né? Que é aquela força que mantém o cara parado. Lembre-se, eu coloquei dois corpos em contato. Houve uma aderência entre as suas rugosidades. O que o cara está fazendo? Ele está fazendo uma força desgraçada para desentrelaçar essas rugosidades. Como o carrinho ele é extremamente pesado, ele vai ter que fazer uma força muito grande. Por quê? Porque a compressão entre o carrinho e o chão é alta. Então, a força de atrito que vai surgir é alta. Essa força ela é máxima quando eu tenho a iminência de movimento. E nesse caso, como é que a gente calcula a força de atrito? Força de atrito máxima vai ser dado pelo coeficiente de atrito estático, que mostra para a gente como é que é a natureza das superfícies em contato, como é que é o contato desse carrinho com o chão, e o normal, que mostra para a gente a compressão. Quanto mais pesado for esse carrinho, maior é a compressão, maior é a força de atrito estática. No segundo caso, o objeto está em movimento. Então, eu tenho um atrito cinético. O que acontece? No primeiro momento, você faz uma força desgraçada para desentrelaçar. Desentrelaçou, o que vai acontecer? Qualquer força que você fizer agora, entra em movimento. Veja que agora é um movimento mais tranquilo, é um movimento mais suave, é mais fácil. O atrito, ele cai. Ele atinge o seu valor máximo na iminência. Entrou em movimento, ele cai. Ele cai e não muda mais, como nós já vimos em aulas anteriores. E veja que a fórmula é bem parecida. O que muda? É o coeficiente de atrito, que agora não é mais um coeficiente de atrito estático,
é um coeficiente de atrito cinético. Veja que, da mesma maneira, a força de atrito depende da natureza das superfícies em contato e vai depender também da compressão. Então, o que vai acontecer? Comparando esses dois caras, como eu falei, é muito mais difícil você iniciar o movimento do que você manter o movimento, né? Você vai ter que fazer uma força muito grande para desentrelaçar até atingir o seu valor máximo. Depois, esse valor cai. O atrito ele fica menor. Então, essa força de atrito estática máxima, ela vai ser maior, né? E, no mínimo, igual à força de atrito cinética. Ela nunca vai ser menor. E, lógico, comparando as duas fórmulas, né? O coeficiente de atrito estático ele vai ser sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Numa prova, dado os coeficientes 0,8 e 0,6, quem é o 0,8? O 0,8 seria o coeficiente de atrito estático. E o 0,6, que é o menor, é o coeficiente de atrito cinético. Geralmente as provas indicam quem é o coeficiente de atrito estático e quem é o coeficiente de atrito cinético. Caso isso não aconteça, já sabe que o maior deles é o coeficiente de atrito estático e o menor, o coeficiente de atrito cinético. E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo incrível. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre o fascinante mundo do atrito cinético, desde os conceitos básicos até as aplicações práticas. Vimos como essa força invisível é fundamental para tantas atividades do nosso cotidiano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos interessantes e educativos para vocês. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muita coisa boa vindo por aí e você não vai querer perder. Comente abaixo o que você achou desse vídeo e quais os tópicos que você gostaria que explorássemos nos próximos. Sua opinião é super importante para nós. Obrigado por assistir e por fazer parte dessa comunidade de curiosos e amantes da ciência. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado e um grande abraço.